bonito, eu sou o professor Max e o canal Fisiologando está de volta. E com novidades. Primeiro, essa entrada maravilhosa. Toca ela de novo, por favor. Outra novidade é que vamos ter um vídeo por semana em 2021, que vai sair todo sábado às 11 horas. E vamos ter alguns objetivos. O primeiro, obviamente, é aprender. O outro objetivo é chegar a 1000 inscritos. Para isso, a gente tem que compartilhar conhecimento no Facebook, no Instagram, no YouTube, para chegar ao máximo de pessoas possível. Não esquece também de curtir e se inscrever, ativar o sininho e vamos dar uma olhada agora no ouvido. Vamos começar no nosso corpo base. É com base nesse boneco que a gente vai montar as várias funções aqui no nosso canal Fisiologando. Como a gente vai trabalhar com equilíbrio hoje, vamos para o órgão da audição e do equilíbrio. Aqui a gente tem a orelha é dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. Anatomicamente, orelha é o termo mais atualizado, mas falar ouvido não está incorreto. Na orelha interna ou ouvido interno, eu tenho algumas estruturas, como o tímpano, que separa a orelha externa da orelha média, os 3 menores ossos do corpo, que são o martelo, a bigorna e o estribo, muito importantes na audição, a cóclea, os canais semicirculares e o nervo auditivo. No ouvido interno, existe o que chamamos de sistema vestibular. Esse é o sistema que detecta o sentido do equilíbrio. Claro que não é o único que existe. Por exemplo, a sua visão passa informações do ambiente para que você também direcione o seu equilíbrio. Então, quando você observa o horizonte ou observa a linha do chão, seu cérebro tem as informações de onde mais ou menos é o sentido do equilíbrio. Existe também outro que se chama propriocepção, que é mais ou menos o conjunto de informações de sensores de pressão que existem por todo o seu corpo. Então, você sente as partes do seu corpo e consegue se orientar com base nisso também. Um bom exemplo de como esses sistemas funcionam e são importantes quando você está numa igreja e mandam você fechar os olhos para rezar ou orar. Nessa situação, você perde a visão como referência de equilíbrio, porque seus olhos estão fechados, e as pessoas começam a balançar de um lado para o outro. Seu equilíbrio passa a se basear na sua própria percepção, como a diferença de pressão que seus pés estão sentindo, enquanto você vai para frente e para trás, e no seu aparelho vestibular, que é o nosso foco no vídeo. O aparelho vestibular é dividido em labirinto ósseo, faz parte do osso temporal, esse osso na lateral do nosso crânio, e dentro dele o labirinto membranoso, que são os canais e câmaras que compõem a parte funcional. O labirinto membranoso é formado pela cóclea, que tem mais relação com a audição, e vamos falar sobre ela em um outro momento, pelos canais semicirculares e as câmaras, como o trículo e o sáculo, todos muito importantes para o equilíbrio. É interessante perceber que os canais semicirculares estão posicionados nas 3 dimensões. Tem um canal que consegue verificar movimentos e acelerações para cima e para baixo, outro para a esquerda e direita, outro para frente e para trás, fazendo com que sejam essenciais na movimentação e na percepção dessa movimentação. A endolinfa é o líquido que fica dentro dos canais e das câmaras. Ele que vai se movimentar ou não e indicar para os nossos sensores o nosso movimento. As máculas, presentes no trículo e no sáculo, estão posicionadas uma de forma horizontal e a outra de forma vertical aproximada. De acordo com a pressão exercida sobre elas, a gente consegue perceber se a nossa cabeça está em pé, se a gente está em posição ereta, ou se ela está deitada, em decúbito, se está na horizontal. Tudo isso graças a algumas estruturas, como por exemplo as estatocônias, que são estruturas de carbonato de cálcio, que servem como um peso sobre uma massa gelatinosa, que é essa estrutura azul, e que na base eu tenho os sensores, que são as células ciliadas. Então, conforme eu tenho uma determinada posição, elas vão pesar e as células ciliadas vão se movimentar e despolarizar. Caso você não lembre o que é despolarização, tem esse vídeo aqui antigo explicando como funciona uma despolarização. Vamos dar uma olhada aqui nos canais semicirculares nas ampolas. As ampolas também têm células ciliadas, nesse caso relacionada à cúpula, que é uma massa gelatinosa que vai sofrer pressão quando você tem algum tipo de movimentação. Vale lembrar que os canais semicirculares estão nas 3 direções, um 90 graus em relação ao outro, então qualquer movimentação que a sua cabeça faça, acelere numa determinada direção,
A inércia da endolinfa, a endolinfa ficando parada durante alguns instantes antes de seguir o movimento da sua cabeça, faz com que a cúpula receba uma pressão e você tenha um sentido numa determinada direção. Inércia, para lembrar das aulas de física, é aquela tendência que um objeto, uma massa, parada tende a permanecer parada e quando em movimento, de permanecer em movimento. As células ciliadas, como o próprio nome diz, têm cílios. Esses cílios têm canais de potássio, que são chamados de mecanoceptores. O que significa isso? Que eles vão abrir de acordo com a movimentação. Então, de acordo com a movimentação da cúpula ou a pressão que as estatocônias fazem sobre as máculas, eles vão abrir e iniciar um processo de despolarização. Esse processo é seguido pela entrada de cálcio, canais de cálcio vão abrir. Nesse caso, eles são voltagem dependentes, então eles abrem por causa da alteração da entrada de potássio, a célula fica mais positiva, e isso faz com que vesículas com neurotransmissores sejam liberadas sobre neurônios que vão passar essa informação para o nervo auditivo. Um bom exemplo é girar em uma cadeira de escritório. Quando a gente está acelerando, a gente até se sente meio estranho, mas quando a gente para, aí é quando a gente realmente se sente tonto. Isso ocorre porque, enquanto a gente para, a endolinfa, por causa da inércia, ainda está se movimentando de lá para cá num fluxo acima do normal, pressionando cúpula, mácula e levando essas múltiplas informações ao cérebro, o que geralmente tem a tendência de fazer com que o nosso corpo vá de encontro ao chão. Outra consequência interessante dessa geração toda são seus olhos, que também ficam de lá para cá tentando se achar. Isso ocorre porque os olhos também utilizam o aparelho vestibular para orientar a direção em que eles olham. Quem tem, por exemplo, labirintite sabe muito bem disso. Labirintite, it é inflamação, labirinto é labirinto. Então, a inflamação do labirinto. Na inflamação, vale lembrar que o tecido perde parte de suas funções e a pessoa acaba tendo sintomas como tontura, dificuldade para focar a visão, alteração na audição, dor de cabeça e dificuldade de manter o equilíbrio, todos relacionados à alteração do aparelho vestibular. Então, por que a gente sonha que está caindo? Duas coisas são muito importantes. Primeiro, a gente está deitado, o que confunde um pouco a orientação das máculas. Como a maior parte do tempo a gente está com a cabeça ereta, em pé ou sentado, quando a gente está deitado, essa não é a orientação mais comum delas. E principalmente você está parado por muito tempo, o que aumenta a sensibilidade das células ciliadas. E um micromovimento faz com que suas células ciliadas despolarizem em excesso, e aí a interpretação do cérebro é que o movimento ele foi maior do que aquele micromovimento que realmente aconteceu. Por isso, uma microaceleração, um pequeno movimento faz com que você tenha a sensação de que está caindo de um prédio. Muito importante para primatas que dormem em árvores e podem cair das árvores, ou podiam, num passado nem tão distante assim. Então é melhor ele ser acordado do que ele cair e ser comido lá embaixo. Se você tem elogios, críticas ou correções, ficarei satisfeito em ler nos comentários. E quem sabe até fazer surgir novas ideias para novos vídeos. Até o próximo!